Boa tarde a todos. Coisa boa é a gente perceber a quantidade de pessoas que estão preocupadas com o futuro. A gente sabe que uma hora dessa, a gente poderia estar em qualquer outro canto, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente optou por estar tentando passar no vestibular, optando ser alguém na vida. Meu nome é professor Thompson Justa, eu sou da cadeira de Física, mas eu acredito que a física para o Enem tem uma perspectiva bem prática, como tudo na ciência da natureza. E, obviamente, nós vamos tentar focar no que há de mais importante, que é justificar todo o nosso trabalho, toda a nossa percepção em relação ao que nós aprendemos em sala de aula e o que nós estamos trabalhando aqui no Academia Enem, para que a gente possa vencer qualquer obstáculo. Mas antes, eu vou pedir uma atenção de vocês para um pequeno vídeo, para que a gente possa começar nossos trabalhos. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima.
Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Nesse momento que nós estamos juntos aqui, é sempre bom um empurrãozinho, porque a gente já está cansado, a gente já se sente cansado, mas eu acho que as pessoas que fracassam, as pessoas que são derrotadas, é porque desistem antes da vitória. Então, vamos juntos e vamos conquistar nossos objetivos. Esse é o que todos nós do Academia ENEM deseja a todos vocês. Então, vamos com toda a força para a página 76. Galera, nós professores, eu por exemplo, tenho mais de 25 anos dando aula em cursinhos. E, como o Fábio Frota falou, a gente não é adivinho, a gente não vai adivinhar a prova. Mas vocês vão ver que esse TD, ele está voltado para o que há de mais importante e o que há de mais sendo cobrado nas provas do Enem. Então essa nossa preocupação em fazer a nossa revisão final, que a gente já está, chegando no nosso objetivo, é justificar aquilo que nós aprendemos no nosso cotidiano e também traduzir isso para o que nós aprendemos na física, na química, na biologia, que são as ciências da natureza, e traduzir isso também para a nossa perspectiva. Então, se eu disser para vocês que vão ter no mínimo 7 questões sobre energia na sua prova, eu não estarei mentindo. Ai, fala, minha senhora, professor, 15 questões de física, 7 de energia, não estou dizendo só em física, estou dizendo em geografia, estou dizendo na própria química, na biologia e principalmente você também poder identificar isso para uma utilização dos nossos recursos energéticos. Se cair numa prova de uma redação sobre recursos hídricos, você já pode falar sobre a ideia da energia renovável. Então, quando o professor no canal do YouTube foi falar lá, a energia cai demais, isso é uma mensagem para vocês. É que vocês devem perceber que energia nos move. Outro ponto importante do nosso TD hoje é sobre ondas de qualquer tipo, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, e trabalhar isso na ondulatória é perfeito, porque nós temos tudo isso no nosso cotidiano. Terceiro ponto relevante do nosso TD é sobre mecânica. Lá aquelas aulinhas do primeiro ano, que o professor falava de leis de Newton, falava de energias potencial, gravitacional ou cinética, falava, por exemplo, também da potência. É óbvio que vocês vão encontrar isso na nossa prova do Enem, do dia 24 e 25, que pode ser nos 2 dias, mas é óbvio que no dia 24 você tem uma possibilidade maior. E observem também a eletrodinâmica, que é a eletricidade relacionada ao nosso cotidiano. Então, se você anotou aí esses 4 tópicos, gente, vocês vão se dar bem em muitos vestibulares, não só do Enem, mas qualquer vestibular. Então vamos lá, só recapitulando: energia, a parte de eletrodinâmica, mecânica clássica e também a relação com ondulatória. Peguem esses 4 pontos, que é o nosso TD de revisão,
que remete a justificar muitas questões em qualquer parte de qualquer vestibular. Galera, antes da gente passar adiante, começar a fazer os exercícios, eu queria que vocês pensassem comigo. Energia, ela pode ser destruída? Ela pode ser transformada do nada? Não. A energia sempre é convertida em um outro tipo de energia. A energia está relacionada à capacidade do corpo em transformar isso em trabalho. Por isso que você, quando se alimentou hoje na hora do almoço, você teve que sofrer um deslocamento para cá. Esse deslocamento, você está sentadinho agora, mas você está gastando energia porque você está pensando. Toda essa energia que você consumiu na hora do almoço, ela está sendo gasta. Além do que, o calor também, que eu estou vendo alguém se abanando aí, também está fazendo o quê? Você está perdendo energia também. Então, a energia, ela pode ser convertida. Ela nunca pode ser destruída. Uma vez na prova do Enem, muita gente foi pego porque perguntava assim: a energia pode se conservar sempre? Aí o aluno pensa e aí lembra do atrito. O atrito na energia mecânica, ele dissipa a energia mecânica, é verdade. Mas ele dissipa para destruir a energia mecânica? Não. Ele dissipa para transformar em outro tipo de energia. No caso, energia térmica, energia sonora. Então, essa assertiva que o Enem aplica, como por exemplo, a energia, de um modo geral, sempre se conserva. É verdade. Ela vai ser conservada no sentido de que ela não poderá ser destruída. Guardem essa ideia. E se isso acontece, nós podemos também identificar vários outros tipos de energias renováveis. Por exemplo, qual é a energia que a gente usa mais renovável? É a hidroelétrica. Mas existem outras. Existe a usina eólica, existe a energia solar. Existem vários outros tipos que aqui no Brasil eles não utilizam tanto, mas que são utilizados em todo o mundo. Então o que é que acontece? Quando nós queremos qualquer ideia sobre energia, nós precisamos perceber o quanto ela é importante no nosso cotidiano. Então, vamos para a primeira questão. Os livros de ciências geralmente obedecem. Os livros de ciência geralmente se referem à lei da conservação de energia. A quantidade de energia é sempre a mesma, não se cria e não se perde, justamente o que nós falamos. À primeira vista, esta lei científica não se ajusta à nossa experiência de mundo. Enchemos o tanque de gasolina na segunda-feira e depois de andar 550 quilômetros, voltamos na sexta-feira para reabastecer. O fornecedor de energia local nos cobra o óleo ou o gás natural que usamos para aquecer a casa. Se nos recusarmos a pagar a conta e mandarmos uma carta para a empresa argumentando que uma lei científica nos diz que não consumimos toda a energia, qual você acha que será a resposta? Aí você tem aí uma carta, né? Foi endereçada à companhia de gás e eletricidade. E ele retornou, né? A companhia retornou a resposta para nosso prezado consumidor. Obrigado por nos lembrar da lei da conservação de energia. No mês passado, nós lhe fornecemos 200 mil unidades de energia que estavam contidas no carvão, no óleo e no gás natural. Essa energia provavelmente já deixou o planeta na forma de calor. Se Vossa Senhoria puder recuperá-la e embalá-la de forma conveniente, estamos dispostos a comprá-la de volta. Caso contrário, não há nada a fazer. Sinceramente, né? Energia, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. A ironia da resposta do senhor Energia, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, baseia-se no fato de ser impossível recuperar a energia que o consumidor recebeu da companhia, considerando-se as quantidades de energia total, útil e dissipada.
Então, daquelas 200 mil unidades de energia citadas na carta representam. Galera, pergunta que eu faço. Eu utilizo toda a energia elétrica que entra na minha casa? Não. Basta você ver o ventilador que você usa, que parte da energia é para girar as hélices. Mas grande parte da energia também é para dissipar sob a forma de calor. Basta você pegar ali atrás no motor. Se você pegar ali no motor, você vai sentir aquecido. Significa, portanto, que vai estar sendo dissipada energia. Você não está utilizando aquela energia. Então, dessas 200 mil unidades de energia, vieram de onde? Foram utilizados como energia útil e foram utilizados como energia dissipada. Claro que a energia dissipada eu não vou poder colocar num pacote e devolver, porque ela se dissipou, ela não foi utilizada. Mas com certeza eu não recebi uma energia total, e essa energia total se transformou em útil e dissipada. É justamente a nossa resposta aí, né? Se você olhar os itens, você vai ver o item D como resposta. Porque nos diz o seguinte: pagamos a companhia pela quantidade de energia recebida. Essa é a energia total. Essa energia será utilizada para que nossas máquinas funcionem, como o caso do ventilador, não foi que eu dei o exemplo? O detalhe é que parte da energia total é dissipada na forma de calor. Galera, guardem esse nome, viu? Efeito Joule. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Efeito Joule. É o que acontece na maioria das coisas que nós utilizamos como eletroeletrônicos. Se você pegar um celular você usa e você vê que ele esquenta. Ele esquenta porque, como está sendo utilizado, parte da energia passa pelos fios, os fios têm uma resistência e parte dessa energia é transformada em energia térmica. Então, muito cuidado quando vocês forem observar o efeito Joule, que o efeito Joule ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, representando justamente a maior parte da energia dissipada. Continuando, sendo assim as citadas 200 mil unidades de energia fornecidas, equivalem à energia total, parte dela é energia útil e parte dela é energia dissipada. Resposta D de dado. Tranquilo? Então, quando você pegar qualquer questão relacionada à energia, lembrem que essa energia pode ser útil, pode ser dissipada ou pode ser total. São as três possibilidades. Olha essa segunda também, dentro do mesmo princípio. O caráter perene das formações geográficas, oceanos, continentes, montanhas e seus desfiladeiros, colinas e vales, desertos e florestas, faz com que os padrões do vento sejam previsíveis. Se o ar fosse visível como a água, nós poderíamos ver lagos de ar, riachos fluindo e rios revoltos. Um dos grandes lances da prova do Enem é paciência. Tem texto e os textos você tem que ler. Não é como uma dica, que talvez os professores tenham dado, você na área de humanas, você pode ver a pergunta e ir para a resposta, buscando no texto. Na física, na química e na matemática tem que ser uma leitura linear. Então você tem que ler o texto sim, porque ele está ativando a sua memória. E outra, nós não vivemos sem interpretar. Se eu disser que interpretação vale para qualquer prova, isso é verdade. Então essa questão aí, ele está querendo que você faça o quê? Uma analogia. O ar parado seria o quê? Os lagos. Que os lagos têm água parada. E os açudes, Outra, se você vê o movimento do vento, ele está comparando com os rios, os riachos. Então, nessa interpretação desse pequeno texto aí, você identifica justamente que tem água parada e água em movimento. Assim como tem vento parado, não existe vento parado, vamos imaginar que seja essa ideia. Mas o ar parado e o ar em movimento. São as duas ideias que ele fez a analogia. Continuando.
Considerando que é em lugares sujeitos a ventos mais rápidos que geradores eólicos são e devem ser instalados. O lugar mais adequado para obter grande potência útil e, respectivamente, o local onde o aparelho ficaria inútil seria, vamos pensar, o ar em movimento. Vai ou não girar os aerogeradores da usina eólica? Beleza. Qual foi a comparação que ele fez? O ar com a água. A água em movimento. Rios, riachos. Beleza. E quando é que ele seria inútil? Ele seria inútil se não tiver movimento algum. No caso dos lagos, os açudes. Então, se você procurar aí a resposta, você vai identificar justamente isso. Ó. Como os geradores eólicos, eles precisam do movimento das massas de ar. Esse movimento das massas de ar vão gerar o quê? Vão gerar o movimento das pás das hélices. Esse movimento das massas de ar estão comparados a quê? A riachos, a rios. Assim como, quando é que ele seria inútil? Se não tiver massa de ar em movimento. É o caso de lagos. Portanto, a resposta correta é o item E de Eva. Detalhe. A usina eólica, ela tem muitos impactos ambientais? Uma pergunta boa. Porque, por exemplo, a energia renovável, ela não é impactante? Cuidado, gente. Às vezes a gente percebe, a energia limpa é a energia ecologicamente viável. Às vezes não é bem assim. Porque a energia limpa, aquela que não coloca nenhum detrito, nenhuma correspondência no meio ambiente, ela tem impacto muito pequeno, como é o caso, por exemplo, da usina eólica. Ela não libera nada, ela é limpa e é renovável. Mas tem impacto? Tem. Porque quem já se aproximou de algum aerogerador pode perceber, tem aquele som característico, ó, vum, vum. E quem se comunica pelo som, como os morcegos, como os pássaros, às vezes os pássaros, vem uma quantidade de pássaros que se aproximam do aerogerador ali, eles vão se tacar no aerogerador e vão morrer. Aí diz, é um passarinho, professor, é um morcego, o que é que isso adianta? Se você quebrar a cadeia ecológica, pode influenciar na sua vida e muito. Então, qual é o problema de matar um morcego na sua casa? Muito, porque a maior parte dos morcegos nas suas casas não são vampiros, viu? Muito diferente, né, dos morcegos vampiros. São morcegos insetívoros. Então, 6 horas da noite, você pode ver que tem lá os morcegos tudo se movimentando para se alimentar dos insetos. Tanto que eles têm um sistema de localização chamado de ecolocalização. Eles enviam um guincho e ele recebe de volta, percebendo onde estão os obstáculos na frente dele. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou apaixonado pelo Batman. Mas por quê? Vou explicar, né? Que minha esposa não me ouça. Minha filha está ali me ouvindo, ela vai contar para minha esposa. Então, de qualquer jeito, não tem problema não. Mas por que eu sou apaixonado pelo Batman? Não porque ele é rico, né? A gente só pensa na riqueza, não. Porque ele usa a tecnologia. Mas ele usa a tecnologia de uma forma viável. Tem uma situação que eu me propus a fazer em casa, que é justamente você modificar o movimento dos morcegos que utilizam a ecolocalização para tentar modificar a posição deles. Tem um filme, não lembro qual é o nome, mas tem um filme lá que ele liga um aparelho debaixo da bota e os morcegos o perseguem. Galera, eu fiz isso em casa. Eu cheguei, peguei aqueles bonequinhos aborrecidos, né? Que eu tirei o apito, diminuí o máximo que eu pude. Galera, eu apitava e não ouvia mais. Ou seja, o som era acima do que eu conseguia ouvir. Era ultrassônico. E aí eu fui lá, onde estavam os morcegos se movimentando. Olha, eu estou todo arrepiado. Sem brincadeira.
Aí fazia assim, apitei. Quando eu apitei, meninos morcegos ficaram rodando a minha cabeça. E eu ia para um lado, e os morcegos iam para um lado, e eu ia para o outro, e os morcegos iam para o outro. Eu me senti o próprio Batman. Eu juro para vocês. Então, se uma usina eólica, ela impacta um morcego, depois você vai estar cheio de mosquito na sua casa. Então tenham cuidado. Energia limpa, energia renovável não quer dizer não impactante, tá certo? Galera, olhe essa terceira questão. Tem aí, você tem o seguinte: aplicando essa teoria de hidrodinâmica, pode-se calcular a potência extraída de um aerogerador de eixo horizontal, que é, aí tem essa fórmula. Aí o aluno fala-me, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá vem as fórmulas. A gente não vive sem fórmula na física, tá? Infelizmente. Por sinal, eu digo, cadê o Fábio? O Fábio é da matemática. E eu digo que só teve uma coisa que a matemática inventou na vida que presta. Regra de 3. Quando você não sabe nada, milagrosamente você coloca ali regra de 3 e parece que já sai. É verdade. Porque a maior parte das questões, a maior parte das fórmulas são relacionadas à regra de 3. Então, prestem atenção. Melhor coisa que a matemática inventou, regra de 3. Mas essa fórmula, professor, que coisa doida é essa? Não se estresse. Porque quando ele dá a fórmula, é para que você interprete-a. Não é nada demais, é só para você interpretar a fórmula. Onde R é o raio do aerogerador. O aerogerador é grande ou pequeno? Enorme. Gente, não é um catavento não. Ele às vezes está longe, gente, olha, tão pequenininho. Não, ele é enorme. Quando você se aproxima, ele é gigante. Se você vê o transporte de um aerogerador, você vai identificar justamente quanto ele é grande, que é só uma pá. Imagine todo ele montado. Raio do aerogerador, então botem aí, ó, uma setinha para cima, raio do aerogerador, para dizer que é grande. Densidade do ar nas condições de operação. Opa, a densidade do ar é ou não pequena? Botem uma setinha então aí para baixo. A velocidade dos ventos antes de incidir nas pás, ela vai ser importante também, não vai, o Vzinho? Beleza. Então pode ser uma velocidade grande ou pequena. Então não vamos botar setinha nenhuma. A gente só sabe que as pás são grandes e a densidade é pequena. Beleza. Para poder aproveitar melhor a energia eólica, os rotores devem ser instalados afastados do chão. Isso porque a velocidade do vento aumenta com a altura, pois o fluxo de ar não é retardado pelo atrito com o solo. Uma desvantagem inevitável de usar geradores eólicos é a variabilidade do vento. Por isso que a maior parte das usinas eólicas são colocadas aonde? No litoral, que é onde tem a maior quantidade de ventos. O armazenamento da energia para ocasiões de menor atividade eólica se torna necessário. Aí você tem aí os caminhões, né, transportando, né, e vem também o aerogerador. A grandiosidade das pás de um aerogerador sempre impressiona, independente das variáveis de projeto, potência gerada e altura do gerador, e das variáveis do local, densidade do ar e velocidade dos ventos. No projeto de construção de um aerogerador, considerando-se a equação apresentada no texto, o comprimento de suas pás deve ser determinado, temos como parâmetros. Bom, vamos lá. A gente já sabe que o raio das pás é grande. E já sabemos que a densidade do ar é pequena. Vamos atrás de algum item que tenha densidade do ar pequena. O item A diz máxima densidade do ar, já elimino. B, máxima densidade do ar, já elimino. C, mínima densidade do ar. Vamos guardar esse item C. Item D, máxima densidade do ar, elimina. Item E, mínima densidade do ar. Gente, olha que só com uma parte da interpretação, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu eliminar
3 itens, você já tem 50% de chance de acertar. Ou é o item C, ou é o item E. Eu digo para os meus alunos que chutar é uma arte. Mas é mesmo. Chutar é uma arte. Não é A de Ave Maria, B de Bendito Seja, C de Cristo. Não é assim. Eu vou chutar em tudinho a mesma letra. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Certo? Você tem que ser inteligente no chute. Você tem que eliminar. Elimine o que é impossível. E resta o que você pode chutar. Tá certo? Então o chute não é uma coisa... chutar, como é que a gente chama? Um pênalti. Todo mundo sabe que chutar um pênalti é fácil. Não. Tem que ter uma regrinha, umas coisinhas lá. Mesma coisa, um chute. Eu não sou hipócrita dizer que vocês não vão chutar. Não, o aluno não chuta. Isso não existe. No momento do aperreio, fazer que nem o matuto, tu bota tudo até numa mesma letra e vai-se embora. Mas faça isso não. Vai eliminando. Elimine o impossível que fica mais perto do possível. Então vamos lá. O item C diz assim: a máxima potência desejada, a mínima densidade do ar e a maior atividade eólica no local. Galera, gente, as pás já são grandes. E se elas já são grandes, eu vou ter que pegar uma variabilidade do vento para ter uma utilização melhor da energia. Observem a nossa resposta. Visto que a velocidade do vento pode diminuir e que a densidade do ar é uma grandeza naturalmente de valor pequeno, o comprimento das pás, o raio, é um valor constante, pré-determinado no projeto. E construção precisa ter uma grandeza para compensá-los. Viram? Que não pode ser uma velocidade muito grande do vento, porque senão eu não vou fazer uma utilização boa. Continuando a ideia, e assim manter o mínimo de produção energética para manter útil o aerogerador. Então o item não é o item C, é o item E. Olha aí que coisa legal. Galera, todas essas respostas, elas estão aqui no computador, que depois vão ser postadas no site do Academia Enem, tá certo? Pergunta que não quer calar. Professor, considerando as opções da questão 2 entre as formas dos ventos e exemplificando a água em razão do vento, meu Deus. É porque eu sou presbíope. Então, eu não vim com óculos de perto. Então, por isso que eu estou bem aqui, ó. Então, diminuir a possibilidade de não ler. A resposta da questão não seria o item D? Vamos voltar? O item D da segunda questão, vamos lá. Leiam a penúltima linha, respectivamente. Tem bem aí, não tem? Então ele pergunta, instalados no lugar mais adequado para obter grande potência útil, respectivamente, o local onde o aparelho ficaria inútil seriam. Ou seja, ele quer que o aparelho seja bom e que o aparelho não seja bom. Concordam? Leram aí, interpretaram aí a ideia da questão? Então ele pede respectivamente o que seria útil e o que seria inútil. Se eu colocar o item D, lago e riacho, eu vou inverter a respectividade. Ele falou aí, né, respectivamente? Se ele falou respectivamente, quando é útil e quando é inútil. Então quando é útil é quando está em movimento. Quando é inútil, quando não está em movimento. Galera, isso aí não é fácil não. Sabe por que não é fácil? Porque às vezes a gente lê, mas não presta atenção nas palavras. A gente lê por ler. E as palavras respectivamente são muito importantes. Então eu tenho que seguir a sequência. Quando ele pede o que é útil e quando ele pede o que é inútil. Ele só utilizou a palavra no meio da frase. Alguma dúvida quanto a isso? Posso passar adiante? Beleza. Colega que perguntou, está certo? Espero que tenha respondido. Mas se não, estarei aqui depois dos comentários para a gente poder trabalhar. Quarta questão. A Terra emite
tanta energia radiante sob a forma de calor, quanto aquela que recebe. Opa! Quer dizer que a gente não usa essa energia radiante, não? A maior parte não. 90% nós não usamos, nós estão sendo perdidas para o universo. Caso contrário, a sua temperatura não se teria mantido constante ao longo dos tempos. Deve então existir um mecanismo de transferência de energia interna sob a forma de fluxos de calor entre as baixas e altas latitudes. Espera aí que eu me lembrei agora do professor de geografia. Baixa latitude, vala-me Nossa Senhora, vai cabeça, aí você bota a esfera, né, representando a Terra, aí você bota o Equador no meio. Quem for paralelo ao Equador, você vai chamar de paralelos, que são as latitudes. Aí tem o Greenwich, né? Greenwich. Meridiano Greenwich. Então você traça lá o meridiano Greenwich, que é vertical. Aí quem estiver paralelo ao meridiano de Greenwich é longitude. E então longitudinal, né? Então você tem a latitude e a longitude e os paralelos e latitude. Então eu me lembrei. Por isso que você não pode deixar de ler a questão. Nem que o texto seja aquele que você lê, você tem que ler umas 3 vezes. Aí vocês se estressam muito com esse negócio de tempo. Eu tenho que ter 3 minutos, tenho que ter 3 minutos para ler a questão, tenho que ter 3 minutos. Você se estressa só em falar 3 minutos. Então não se estresse. Pense assim, poxa, eu tenho que resolver. Uma coisa que o professor Fábio, quando ele fez o último Enem, o professor Fábio fez Enem há pouco tempo, para treinar, e eu acho legal. Eu também fiz Enem há pouco tempo. Inclusive até passei, mas não estou cursando o curso, porque eu passei no concurso do Estado, estou trabalhando no Estado, no Aquiraz. Por sinal, quero mandar um abraço para as pessoas do Aquiraz, que estão por aqui, tá certo? Principalmente da escola lá do Tapuio, né? Escola Maria Bernardo, nas pessoas da... Aí, recados do coração, tá anotado. Pamela, Érica, Lara, Lívia, Roberta e Milena, além de todos os outros que estão aqui de outras partes da nossa região metropolitana. Um abraço para todos. Mas voltando para cá. Então, quando a gente lê e a gente não lembra nem do que leu na primeira linha, tem que ler de novo. Não adianta. Ai, não, eu vou fazer como português, vou fazer como biologia, eu vou ler a pergunta e depois vou procurar a resposta. Não faça isso em física. Você tem que entender. Então, latitude, paralelo, né? Paralelo ao Equador. Esses mecanismos são o sistema de ventos da atmosfera e as correntes oceânicas. Acredita-se que a contribuição dos oceanos para esse transporte de calor para os polos é maior nas regiões tropicais, enquanto que a atmosfera contribui mais nas regiões das latitudes mais altas. Latitude mais alta, se o Equador é 0, a latitude mais alta fica lá perto dos polos. Muito bem. As áreas coloridas, eu estou achando engraçado, é que tem as áreas coloridas, aqui está em preto e branco. Mas está aqui, ó, área colorida, tá? Ó. As áreas coloridas do gráfico representam o saldo e o balanço, a diferença, né, entre a radiação incidente e emitida em pontos da superfície da Terra, ao longo de todas as latitudes. Comparem com o que está no telão, tá? Por favor. Vocês estão vendo em vermelho, para ficar mais visível, é a parte de cima, certo? Aí você tem, deixa eu ver se dá para eu ler, radiação solar incidente, né? E tem uma parte azul, não tem? Essa parte azul no desenho do telão, pode ver que é também a radiação incidente, só que é menos radiação incidente. Beleza? Vamos continuar. Isso eu estou interpretando gráficos. Interpretação de gráficos é extremamente necessária em qualquer prova do Enem, tá certo? Qualquer área. Considerando-se as temperaturas são menores nas altas latitudes e maiores nas baixas latitudes, a área azul, que é a que está embaixo,
e a área vermelha representa, respectivamente, viu? Respectivamente, o que é que vai representar a área azul aí? Onde ele emite menos radiação solar. É mais frio. Se é mais frio, o que é que acontece? Se ele emite mais radiação solar, ele é mais frio. O que é que acontece? Se ele é mais frio, deve estar perto do polo. Se ele emite menos radiação solar, se ele está relacionado a uma radiação solar que é mais absorvida, você tem o quê? Você tem um que é mais quente, no Equador. Então, nesse caso aí, os polos têm um saldo negativo de energia, enquanto que o Equador, por ser mais quente, tem um saldo o quê? Positivo. Qual é o item? É o item D de dados, se eu não me engano. Isso. Onde a radiação solar incidente for maior do que a radiação terrestre emitida, for mais quente, foi o que eu falei, o saldo energético será positivo. Onde a radiação solar incidente for menor que a radiação emitida, ou seja, mais frio, o saldo será negativo. Como na apostila de vocês não tem as cores, o vermelho representava ali o mais quente e o azul representava o mais frio, mas dava para perceber pelo próprio gráfico. Aí ele fala o restante das latitudes que eu também comentei. Questão de número 5. A figura representa ondas. Opa, o que é uma onda, hein? A gente só pensa em onda de praia. A gente só pensa em onda de mar. Mas tem onda sonora, onda eletromagnética, tem vários tipos de ondas. A gente só pensa numa hora dessa de surfar. Por sinal, é a pior representação de onda é a onda do mar. Por quê? Porque a gente só vê o final. Preste atenção no que eu vou dizer. Uma onda é uma perturbação. É uma perturbação que se propaga. O professor quer dizer que meu filho perturba pra caramba. Então ele é uma onda, que ela é uma perturbação que se propaga. Se for desse jeito, né? Se for nesse conceito, pode até se idealizar. Mas imaginem que eu estou falando, o ar está passando pelas minhas cordas vocais, minhas cordas vocais vibram, e essa vibração é passada para o ar. O ar vibra e sai. Se, no caso aqui, o que está acontecendo é que ele está entrando nesse dispositivo eletroeletrônico, que envia um sinal de rádio. Opa, peraí, já mudou? Já. Vocês podem até ouvir minha voz aqui, mas eu não vou ficar gritando o dia todinho. Eu vou utilizar um amplificador. Esse amplificador faz com que a minha voz fique mais intensa. Aumente a minha amplitude vocal. Opa, olha aí que legal. Aumenta o volume. Por sinal, intensidade tem a ver com volume, viu, gente? Quando a gente diz assim, a altura do som lá de casa está muito alta, sei lá. Gente, está errado fisicamente. O som, ele é uma onda que possui 3 qualidades fisiológicas. Uma é a altura. A altura tem a ver com frequência. Então, o som agudo é um som de frequência alta. Um som grave é um som de frequência baixa. Então, eu posso ter um som agudo ou grave independente da minha intensidade vocal. Tudo bem? A outra é a intensidade, né? Que tem a ver com a amplitude. Ou o som é mais forte ou o som é mais fraco. Tem a ver também com a energia. Você gasta ou não energia para ligar esses amplificadores aqui? Com certeza. Esses amplificadores, eles utilizam energia para amplificar a minha voz. Então, o som forte e o som fraco tem a ver com intensidade alta ou intensidade baixa. E por fim, o timbre, que é a forma da onda. Por mais que eu queira imitar o Silvio Santos ou o Faustão, eu só vou me aproximar do que ele fala de forma genérica. Ô louco meu,
Olha, ele está imitando o Faustão. Não falei nem igual. Mas vocês têm alguns que são imitadores. Eles se aproximam das vozes, mas não iguais, tá? Porque cada voz da gente tem como se fosse uma impressão, tá? É a chamada impressão vocal. Você vê em filmes de espiões, né? Que o cara fala não sei o que, e tosse, faz alguma coisa aí, consegue abrir uma porta. Por quê? Porque nossa voz é única. A não ser que eu tenha um irmão gêmeo que também seja professor do mesmo jeito que eu. Que ele está usando a voz do mesmo jeito, que minha voz já mudou, né? Tem uma maturidade diferente porque eu estou usando muita voz. Então o que é uma onda? É uma perturbação que se propaga. Beleza. Existem quais tipos de ondas? Bem básicos. As mecânicas, como é o caso do som, e as eletromagnéticas, como é o caso da onda eletromagnética que envia o sinal de rádio, isso aqui é um sinal de rádio, que é enviado para a mesa, e a mesa coloca nos amplificadores. Uma vez na prova da UFC, há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, caiu uma vez na prova da UFC. O radialista utiliza que tipo de onda para chegar na sua casa? Aí o aluno taca onda mecânica, porque o cara não está falando. Eu disse, meu Deus, será que ele está gritando lá da rádio e você está escutando em casa? Não. Passa por um processo eletromagnético. Por favor, cuidado, tá bom? Continuando a nossa leitura. Outra pergunta, ou para falar. Mas é porque eu quero dar todas as dicas para que quando você chegue na prova, você olha aí, comece a rir. Isso é horrível. O cara está fazendo a prova todo tenso, né? Porque primeiro você chega tipo a Beyoncé, né? Chega tipo a Beyoncé, aí sai feito um louco, doido para dormir, que parece que não dormiu uma semana, né? Pois é. Aí o que acontece? O cara quando olha para a prova, está todo mundo tenso, e o cara... Como eu sei disso? A outra pessoa, psicologicamente, vai estar variada. É sério. Isso é briga psicológica. Deus me livre, né? Coisa dessa. Então vocês vão rir quando chegar lá na prova. Onda transporta matéria ou energia? Energia. Eu só falo de energia hoje, né? A onda só transporta energia. Professor, qual é, compadre? Eu sou surfista. Eu também sou. Eu já fui, viu? Hoje eu não sou mais, não. Ah, professor, aquelas pranchinhas pequenininhas? Não. Só porque eu sou pequenininho? Não. Era pranchão mesmo. Então o que acontece? Para você pegar uma onda, você precisa ou não dar um impulso? É não, cara? Claro que sim. Isso quer dizer que a onda não te transporta. Você pega um impulso e esse impulso é que te leva. Aí você varia com a posição mais alta ou mais baixa de energia. E vai variando a energia e aumentando a sua velocidade. Olha aí, show de bola. Então, a onda não transporta matéria, ela transporta energia. Botem isso na sua cabeça.